Olá, pessoal. Muito boa tarde. E estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre a Associação Amigos dos Bairros. Meu nome é Jéssica, quem está tocando um pouquinho para a gente é a Bruna Lini, que está nos dando aí todo esse fundo artístico, trazendo um pouquinho aí para a gente da tua música. E hoje é um dia muito especial, porque além de falar dos projetos da associação, dos projetos educacionais, temos convidados especiais aqui conosco hoje. Aline, muito obrigada. Antes da gente passar a voz para a Aline comentar um pouquinho aí dos seus projetos, a Patrícia, né, comentar um pouquinho dos projetos da associação, gostaria de agradecer a todo mundo que está nos assistindo e falar um pouquinho do objetivo de hoje. Então, você sabe qual é a importância de uma associação para o nosso município? Então, a gente quer trazer um pouquinho sobre o que é a Associação Amigos dos Bairros, Jardim São Severino, Vila Capo e Jardim São Jorge, e mais do que isso, qual que é a importância dela para esse município, que hoje estamos aqui para dar os parabéns, completando o município hoje 56 anos, né? Então, 56 anos de muita luta, de muita conquista, e a associação desses 56 anos está presente aqui no município desde o ano de 1986. A associação ela tem um importante aí papel para a gente. Ela trabalha hoje, nós temos 3 projetos super importantes que trazem benefícios muito importantes aí para o município. A mensagem que a gente quer trazer hoje também é: fique em casa, se cuide, se previne. A gente está num momento muito difícil do nosso país e do mundo, né, com a questão do Covid. No normal, a gente teria hoje uma apresentação dos nossos projetos, né? Então, aqui de fundo, vocês podem ver um pouquinho sobre os projetos do Arte Terapia, né? O nosso objetivo, o resultado aí esperado. Hoje a gente teria presencialmente uma apresentação no espaço, mas por medidas de cautela, precauções, né? Nós estamos na fase aí vermelha, vamos tomar cuidado, porque a vida é o mais importante. E assim como os nossos projetos prezam pela vida, nós também respeitamos isso. Então, hoje a gente vai apresentar um pouquinho para vocês do que esses projetos, né, têm mudado na vida das pessoas aqui no nosso município. Então, a associação ela é composta por alguns membros, né? Hoje nós temos 9 membros ativos. Desses novos membros, todos o nosso projeto, ele é voluntário, nós não recebemos nada por isso. E a gente teve o orgulho de ser patrocinado pela Lei Aldir Blanc, que vem aí do governo federal, que nos deu uma ajuda, um apoio muito importante. Então, hoje a gente quer trazer um pouquinho disso, dessa discussão. E é com muito orgulho que eu quero trazer para vocês hoje a presença da Melissa, né, que ela foi professora, orientadora do início desse projeto Arte Terapia. Então, explicando sucintamente para vocês o que é o Arte Terapia, o Arte Terapia ele surgiu como um projeto de extensão aí da Faculdade Padre Anchieta, e o objetivo era fazer um grupo de acolhimento para mulheres, né? E quando a gente começou a estudar a história da arte terapia, a gente viu que o resultado foi magnífico, porque é um resultado da expressão do nosso inconsciente. Então, é muito bonito trabalhar a arte junto com a psicologia, porque é a expressão de quem somos. E é mais bonito ainda quando isso está dentro de uma associação de pessoas que visam pelo bem dos próximos. Então, eu quero trazer aqui hoje com vocês, e é com muito orgulho que a gente recebe a professora Melissa para falar um pouquinho para a gente de psicologia social e da importância desse tipo de projeto. Melissa, seja muito bem-vinda, boa tarde. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, Jéssica, né, a todos da associação. Para contar, né, um pouquinho, como a Jéssica estava dizendo, a minha relação um pouco, né, no que toca a questão do projeto, eu orientei a Jéssica num estágio que ela fez no ano passado, justamente que era colocar em prática, ela e outros alunos, né, colocar em prática esse grupo de arte terapia, né, e era um projeto justamente na psicologia social. Então eu queria falar um pouquinho, né, o que a psicologia social tem a ver com isso, né? Por que a psicologia tem relação com esse projeto?
muita gente acha, né, que o psicólogo ele só pode atuar na clínica, que ele só pode atuar, atender individualmente as pessoas. Infelizmente, na nossa sociedade, a gente vê ainda um preconceito muito grande, dizendo que psicólogo, né, é só para louco, entre aspas, né, porque também o que é essa loucura? Então, muita gente acaba se esquivando, acaba mesmo fugindo do psicólogo, ou acaba só procurando psicólogo em casos extremos, né, em caso que a pessoa apresenta muito sofrimento. Mas eu vim aqui para falar, então, um pouquinho para vocês que nós temos várias áreas dentro da psicologia. A área que atende individualmente, né, seria a psicologia clínica, né, que vai tratar a pessoa, que vai dar uma atenção individual, pode ser também grupal, mas quando tem essas queixas, né, específicas, e também pode ser relacionada a um autoconhecimento. Mas outras áreas da psicologia, então a gente tem a psicologia dos esportes, a psicologia da saúde, a psicologia social, a psicologia escolar, né? Nós temos várias áreas aí da psicologia. Trilhas, né? Exatamente, Jéssica, são muitas trilhas, né? E o que muda, né, entre elas, e qual que seria a especificidade aí da psicologia social? Na psicologia social, a gente vai ter um olhar sobre as relações, né? E pode ser uma relação de duas pessoas, ou pode ser uma relação em grupo, né? Grupos pequenos, grupos maiores, né? Então a gente vai buscar entender essas relações, a gente vai tentar entender quais as influências que estão afetando essas relações, como que a gente pode compreender para quê? Para que essas relações elas sejam mais saudáveis, né? E aí, como no grupo que vocês desenvolveram, né, e vem desenvolvendo, né, a gente vê que muita coisa muito preciosa, ela acaba se desenvolvendo no grupo, ela acaba surgindo no grupo que talvez de outra forma ela não surgiria, né, em outros contextos, em outras oportunidades. Então, o grupo, ele acaba sendo um local de troca, né, de compartilhamento, de apoio. Então, tudo isso é muito importante e é o que a psicologia social ela vai ter como foco. Uma outra questão também que a gente pode entender, né? A gente sabe que a psicologia também ela tem que estar disponível para todos. Hoje a gente fala, né? Desde os anos 2000, a gente teve um documento aí dentro da psicologia, que é a Psicologia e Compromisso Social, que antes a psicologia ela era para quem tinha dinheiro para pagar, né? Só quem tinha dinheiro para fazer uma terapia e tudo mais poderia ter acesso ao conhecimento psicológico. E hoje a gente sabe que não, né? Que psicologia é essa, que é só para quem tem dinheiro, só para uma elite que tem dinheiro. Então a psicologia ela deve ocupar todos os espaços sociais. E a associação, né, é um desses, né? É levar um olhar para quê? Buscando relações mais saudáveis, né? Buscando o autoconhecimento das pessoas e tendo como foco último uma melhoria na qualidade de vida, né? Na qualidade de vida das pessoas. Então, a psicologia ela vem se reinventando cada vez mais agora também, né? Com a questão online, né? Com os grupos online e tudo mais. Então, reinventando e entrando em espaços onde antes ela não entrava. Então, o objetivo da psicologia social também é pensar no papel do psicólogo na coletividade, né? É pensar no papel do psicólogo no grupo e de que forma que os conhecimentos teóricos e técnicos da psicologia pode contribuir para um melhor desenvolvimento social também. Bacana, Melissa. É bem isso que a gente trouxe, né? Quando a gente teve a iniciativa do nosso projeto. Francisco Morato, infelizmente, ainda é uma cidade, né? Quando a gente fala financeiramente, que as pessoas têm dificuldade de acessar esse cuidado da saúde mental, né? E quando a gente começou a trabalhar, a gente falou como que a gente faz para trazer aqui para o município, né? A gente teria N opções de lugares, né? De clínica, de locais já conveniados, né? Com a faculdade para a gente trabalhar. Então, foi um desafio e a gente agradece muito a tua participação nesse desafio de pegar do zero
uma turma, né, fazer essa formação, falar, gente, vamos trabalhar, vamos dar realmente a igualdade de direito ao acesso, inclusive desse cuidado com a saúde mental. Tema esse tão importante agora, né, Melissa, com a questão do Covid. Então, é importante dizer que o grupo do Arte Terapia não é artesanato, né? Às vezes a pessoa pensa, não, eu vou lá fazer artesanato. É muito mais que isso. É um local de descompressão, né? Descompressão daquilo que a pessoa está vivenciando. É uma roda de conversa, é uma roda de acolhimento, tendo todo o cuidado com o sigilo de tudo que é trago, né? É claro que a gente não vai abrir feridas ali que a gente não possa cuidar, porque ali não é o local de ser uma terapia individual, né? Mas é sim um local onde as pessoas se acolhem e juntos, né, com as suas histórias, elas constroem esse caminho. Então, é muito importante esse trabalho. Melissa, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente também de toda a sua atuação, né? Então, conta para o pessoal conhecer um pouco melhor, assim, além, né, de ser professora lá com a gente na Universidade Anchieta, conte um pouquinho de toda a tua trajetória aí dentro da área da psicologia e quantos trabalhos você já viu parecido com o nosso, ou atuação, e o que você vê que isso realmente muda na vida das pessoas quando as pessoas começam a entrar, a participar de projetos dessa forma? Que bacana, Jéssica. Então, eu sou formada há uns 16 anos, eu acho, não lembro agora. Eu sou formada pela Universidade Federal de São Carlos e tenho mestrado em Educação Especial. E desde, assim, o que me encanta na psicologia, desde a época da faculdade, é justamente essas questões sociais. Eu fui vendo, né, eu pude participar da primeira mostra de psicologia, né, em 2000, que foi justamente quando essa questão social foi muito discutida. E nessa oportunidade eu pude ver essas milhões de possibilidades da psicologia, né? Eu pude perceber, porque antes, quando eu entrei na faculdade, eu achava que a psicologia ela só daria no consultório, né? Só na prática clínica. E aí, nessa oportunidade, eu pude ver que a psicologia ela se dá nos mais diversos contextos. E eu fui vendo, então, que a psicologia ela poderia ser um importante instrumento, né? Uma importante ferramenta para a emancipação das pessoas, né? E isso que me encantou na psicologia desde o começo, né? Para as pessoas terem mais críticas em relação à própria vida, né? Em relação à realidade em que elas vivem. Então, isso que foi me despertando. Eu logo terminando o mestrado, durante a faculdade mesmo, eu fui fazer estágios, né, em várias instituições e acabei também me encantando por essa questão, né, social aí na prática. Eu fui conhecer realidades que até então eu não conhecia muito, então isso me despertou muito interesse. Fui dar aula, né, e a partir desse momento que eu fui dar aula, a partir do relato dos alunos, né, com vários estágios e várias instituições, eu fui tendo contato assim, com muitos locais em que a psicologia podia fazer diferença, porque, infelizmente, a nossa profissão ela é muito desvalorizada, né? Muitas vezes as instituições elas não têm dinheiro para pagar um profissional da psicologia, né? O governo às vezes também não contrata um psicólogo. A gente sabe que tem muito menos psicólogos do que deveria, né? Aí nos órgãos, né, públicos. Então eu fui notando isso. E também, concomitante a isso, eu fui sempre dando consultoria, né, a ONGs, a escolas, né, dando palestras, e também pude conhecer essa realidade. Claro, tanto de lugares que era uma realidade de pessoas com poder aquisitivo alto, né, que tem uma certa uma realidade um pouco diferente, quanto realidades, assim, de pessoas que não tinham, né, que não tinham condição de pagar um psicólogo, que nunca, às vezes, nem tinham ouvido muito falar sobre a psicologia. Nesse tempo também, eu já fui diretora de uma ONG em Campinas, e também era uma ONG justamente de formação de profissionais de outras ONGs, né, era trabalhado para a formação desses profissionais. Então, a partir daí, eu pude ter também um contato com essa realidade.
E sempre, né, a questão da pesquisa também, sempre uma coisa que me acompanha desde a faculdade, né, que eu fui fazer pesquisa nessa área da psicologia escolar, da psicologia do desenvolvimento, da psicologia social também, né, então eu sempre pude, buscando entender um pouco melhor a nossa realidade, né, porque no Brasil também nós temos poucos estudos, e eu acho que, assim, é bom frisar que a psicologia, ela é uma área científica, né, que, por exemplo, todo esse projeto que a Jéssica está descrevendo, né, tudo que ela desenvolveu com os outros estagiários e vem desenvolvendo ainda, ele tem um aporte teórico, ele tem um embasamento teórico, né, então a gente faz uma psicologia com base numa teoria. Isso sempre me encantou, conhecer um pouco mais também a realidade aqui no Brasil, né? Então, desde então eu venho, né, estudando as diferentes realidades, pensando na escola pública, pensando na questão das pessoas numa situação de vulnerabilidade social, né, como que pode se dar a psicologia nesse contexto, como que se apresentam algumas variáveis também nesse contexto, e pensando também numa questão da psicologia brasileira, né? Porque muito do que a gente tem hoje vem de autores norte-americanos ou europeus. A gente tem ainda pouca coisa, né, se comparado com essas outras realidades do Brasil. Então, de alguma forma, né, pensando nessa contribuição. E pensando aí, né, no projeto que vocês vêm desenvolvendo, eu acho que é um projeto, assim, fascinante, né, diferente também de muita coisa que eu já vi. Eu acho muito interessante, né, desde que a Jéssica trouxe essa questão de trabalhar a arte-terapia, né, eu achei, assim, fascinante. Por quê? Porque a arte, né, acaba sendo um dispositivo, né, como a Jéssica falou, às vezes, não é só fazer o artesanato. A arte, ela vai acabar suscitando diversas áreas da nossa vida, né, seja a questão de estar em grupo, seja a nossa cultura, sejam as nossas emoções, e eu acho que talvez, né, Jéssica, acima de tudo, a nossa sensibilidade. Né, ver a Bruna Line tocando ali, não teve como não se emocionar, né? A gente consegue, né, unificar em um único projeto vários campos de atuação, né? Então é isso que é bonito do social. E é a gente conversar um pouco, né, Melissa, que a área social não é assistencialismo, muito pelo contrário, é fortalecer as pessoas para que elas tenham forças de tocar e de seguir a sua vida. Então, a gente quer deixar bem claro aqui que a gente não levanta a bandeira de partido político, a gente não levanta, né? Tudo que a gente faz é por amor. É por amor, e a gente tem alcançado, assim, vários lugares com os nossos projetos. A Patrícia Aline vai comentar um pouco do projeto da biblioteca, né, que também foi levantado totalmente da forma voluntária, e o único incentivo que a gente teve, assim, com os projetos, foi esse patrocínio do governo federal, que é o incentivo à cultura, que nos ajudou muito, e precisamos de mais incentivos como esse, né, para que a gente tenha como levar cada vez mais esse tipo de projeto, né? Então, todos somos voluntários, assim como você, Melissa, que cede o seu tempo para nos orientar, para nos apoiar, para nos ajudar, e fazer tudo com a luz da ciência, né? E ficamos muito felizes de estar transformando vidas com esse projeto. As pessoas perguntam, qual que é o pagamento de vocês? O nosso pagamento é transformar, dar ferramenta para que essas pessoas se transformem, né? A arte-terapia, ela surgiu já há muito tempo atrás, com a Nise da Silveira, né, que foi aí uma precursora dentro dessa técnica, mas como você mesmo disse, é uma técnica de expressão, que fala muito sobre a pessoa, trazendo aí todos os seus fatores. Então, Melissa, agradeço muito a tua disponibilidade, né, mesmo estando aí em Jundiaí, veio conhecer o nosso projeto, veio participar, e o nosso projeto está ultrapassando barreiras, né, então a mensagem que a gente deixa, se você é daqui de Francisco Morato, é estudante de psicologia, está dentro da área, tem que fazer estágio, tem que fazer horas complementares, estamos abertos a receber para que a gente tenha cada vez mais inovação e que a gente trabalhe a mudança com o protagonismo. Costumo dizer, se a gente se conforma, né, com a situação, a gente não muda. Então, a gente tem que ser protagonistas nós mesmos das nossas histórias. E para finalizar, uma frase que a gente deixa aqui de Carl Rogers, né, o paradoxo curioso é que quando eu me aceito como eu sou, então eu mudo.
é isso que tem sido muito trabalhado no projeto da arte terapia. Obrigada, Melissa, pela tua participação. Vou agora convidar um pouquinho a Patrícia para ela participar do nosso projeto. Então, gratidão pela sua participação e pelas suas palavras, Melissa. Eu que agradeço, Jéssica. Tá. Patrícia, muito bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? Vou abrir agora para você falar um pouquinho da biblioteca, né? Quais são os resultados que a gente está tendo com esse projeto, como esse projeto surgiu, e vou convidar aqui também a Bruna Aline, né, para que vocês compartilhem e façam essa roda de troca. Eu vou me ocultar aqui, mas a qualquer momento eu volto só para que apareça melhor vocês, viu? Obrigada, Jéssica. Gratidão. Oi, pessoal, boa tarde, Patrícia. Obrigada, Jéssica, pelo acolhimento, né, e por essa iniciativa. Eu já queria abrir, Bruna, falando, né, que a pergunta que a Jéssica até colocou, né, na proposta da live, você sabe o que a associação impacta nas vidas das pessoas? E é o que eu me refiro sempre. O que é uma associação sem projeto e uma associação com projetos. Então, assim, o que a gente tinha conversado, né? A associação existe, mas só existe também por conta de vários projetos que estão ocorrendo lá dentro desse espaço, e que está dando vida e transformando, né, totalmente o convívio ali do pessoal que está participando desse espaço, dessa grande, igual eu falo, uma grande transformação inovadora, assim, de aspecto humanizador, né, Aline? E, assim, eu queria comentar até que a gente, assim, a Aline me tornou uma grande parceira aí, né, na biblioteca comunitária. A gente começou a trocar figurinha em agosto do ano passado, no meio de uma pandemia, praticamente. Ela está cursando pedagogia, está no último ano, ela é formada em música, e ela veio para agregar, para somar praticamente o projeto da biblioteca comunitária. E eu fico muito feliz de ter ela, todos os projetos aí que a gente fez desde agosto, agora com o nosso projeto da Audi Blanc também, ela participando totalmente voluntária, se doando o seu tempo. As pessoas estão cada vez mais apaixonadas e encantadas com o projeto da Aline também. Então, assim, eu fico muito feliz mesmo com essa troca que a gente tem, né, Aline? Com certeza. Houve alguns contatos iniciais, né? Em maio do ano passado, eu sou uma aluna de pedagogia do 7º semestre. Na ocasião, eu estava, acho que no 5º ou no 4º, e tínhamos um projeto que era para ser aplicado dentro de espaços não formais. E, então, a partir do momento que a gente conseguiu esse contato com a Patrícia, a gente começou já a estabelecer uma parceria. Né, nessa ocasião também teve o projeto integrador, né? Então, assim, houve uma certa proximidade, perdão, por conta desse trabalho inicialmente, mas eu tinha já vontade de fazer outros trabalhos dentro da nossa cidade, porque eu já tinha uma prática na capital, em escolas públicas e em espaços, né, com alguma semelhança com o espaço da biblioteca. Então, eu acho muito bacana que a gente conheça um pouco o que é a educação não formal. Por exemplo, a biblioteca comunitária, né, da Vila Capua, ela é um espaço que vai proporcionar experiências para as crianças, experiências para os adultos, uma troca de conhecimento, uma formação cidadã. Então, por meio da oferta de atividades literárias, atividades de escrita, dessa questão da criatividade das crianças, né, que muitas perderam o acompanhamento escolar, então elas começaram já a ter um estímulo, né, de trabalhar várias temáticas com a Patrícia, que é formada em letras, e eu entrei na parte de música, né, então, quando agregou, então a gente começou a trabalhar agora dentro desse ano no projeto da Lei Aldir Blanc, no sentido de trabalhar o folclore, por exemplo, né, então a gente trabalhou também a questão da importância da leitura, a importância das outras linguagens artísticas,
do folclore musical, existem material muito rico. Então, a parte que me coube foi trazer um pouco desse folclore cantado, trazer as lendas para as crianças conhecerem, que são relacionadas à natureza, né? E isso trouxe um ganho para todos. Então, é fundamental que haja esse empenho em conjunto da família, juntamente acompanhando essas crianças, e essa troca, né, entre os voluntários da biblioteca. Então, a gente tem esse trabalho da Jéssica, que é excelente, a gente tem o Francisco, que também, eu acredito que ele não pôde estar conosco, mas ele traz uma vivência de sala de aula também, de projetos com música, com artes visuais, que tem ajudado muito a gente, né, Patrícia? Sim. E aí, lembrando que o que eu tinha comentado, que a biblioteca hoje, ela não é só um espaço que a gente coloca os livros lá nas prateleiras e as pessoas só vão para retirar, como era o antigo formato. Então, assim, a gente tem agora, as bibliotecas novas, né, ela democratiza o acesso à leitura, ela desperta na comunidade pela leitura, cultura, música e arte, que é o nosso trabalho, né, Aline, levado a eles, estimula a preocupação com a preservação também de todo o material ali composto por eles, né, e a gente está trabalhando, tentando trabalhar com eles essa coisa do meio cultural entre culturas raciais. A gente trabalhou um tema muito legal que a gente do folclore junto com o multiculturalismo, porque nosso folclore é bem variado, né, por conta das nossas regiões. Sim, de vários estados do Brasil. Uhum. E aí, dentro disso, através da leitura, através do próprio conhecimento deles agora, eles estão reconhecendo quem eles são dentro da própria comunidade, né, Aline? Que, assim, às vezes eles não se reconhecem por falta de... como eu vou dizer para você? É uma falta, às vezes, por conta de falta de não há cultura, infelizmente. Eles não são proporcionados a isso. E a escola, a gente tem um formato bem diferencial de aula, não, porque, como a Aline disse, a gente interage e a gente faz essa prática de troca com eles. A gente também ganha com tudo isso, né, Aline? É uma troca bem recíproca, né? É bem diferente do formato da escola. A escola, ela busca trazer muitas melhorias. A gente sabe que quem está saindo da universidade tem uma visão um pouco mais adiantada, um pouco mais próximo com o nosso trabalho, mas o nosso trabalho vai muito além, porque se quebra essa barreira do que a gente chama das hierarquias. O que a gente sempre estimula nas crianças é que haja um respeito mútuo, é uma troca, é compreender o outro, respeitar o espaço do outro. Isso tudo é uma aprendizagem para eles. É um contexto bem diferente da escola, porque a escola ela não tem esse tempo, ela está muito preocupada na formação, né, mais cognitiva, e a emocional está chegando praticamente agora, né? Então, dentro dessas aulas de música, das aulas de literatura, das aulas de prática de escrita, rola essa conversa dessa importância de você trabalhar o emocional também, né? Então, você tratar o emocional dentro de um espaço cultural, educativo ou espaço não formal. Então, a biblioteca, ela permite esse leque de áreas que se conversam. E a gente sabe que ainda a escola tem muita dificuldade, embora tenha tido mudança pela Base Nacional Comum Curricular, mas ainda os professores têm muita dificuldade. Então, esse espaço para eles é fundamental. Além de eles terem contato com a parte musical, de todas essas ofertas que tem nesse espaço, de saber conviver com o outro, respeitar o outro, desenvolver a empatia, a compaixão, né? Esses aspectos que são de valor universal. E você sabe que, assim, hoje a gente temos 28 crianças matriculadas, formalmente, 6 que participam, são meio que assíduos no espaço, e a gente já vê a transformação em cada uma delas. Se a gente fosse montar, por exemplo, um prontuário, a gente está vendo a evolução de cada um, né, Aline? Em todos os aspectos. Porque trabalhar numa comunidade, assim, é difícil pelo seguinte, eu digo, porque, assim, você está trazendo um trabalho voluntário num espaço que eles já se conhecem, eles já têm os vícios deles,
Então, assim, não é uma escola, que na escola você é obrigado a ir para a escola por conta de notas, né? O pai obriga, porque você tem que fazer toda aquela grade curricular por conta de formação. Então, está ali, dentro de um espaço que, de repente, você sabe que você não precisa ir, que não, querendo ou não, não vai você não é obrigado a estar ali, mas eles vão por livre e espontânea vontade, eles estão ali assíduos toda terça-feira, eles estão num espaço que eles mesmos hoje eles querem estar lá, né? Eles querem passar fora os horários deles lá, eles perguntam se vai ter outro dia, além da terça-feira, que a gente dá aula de terça-feira no espaço. E agora, o que fica aqui o meu convite também, além da Aline, que hoje participa como voluntária, além de outras pessoas que estão lá, o Francisco mesmo, que levou também a parte de artística, né, para as crianças ao sábado, a outros professores, a outros profissionais que queiram estar junto conosco, que queiram acrescentar a essas crianças algum tipo de atividade. Né? A Jéssica que está aí também sabe bem isso, que o que a gente precisa hoje realmente é pessoas que possam dar um pouquinho do seu tempo para as pessoas. Eu não vou falar crianças carentes, gente, porque eu não gosto de falar carentes, porque tem outros aspectos, mas crianças que às vezes são negligenciadas por conta de uma falta de estímulos públicos. Aí a gente sabe caminho de oportunidades, né, Patrícia? Eu acho muito importante o trabalho que vocês estão realizando, porque assim, em pleno momento de pandemia, vocês estão, não é, como você falou, não é uma aula formal, mas vocês estão trabalhando todo um contexto com eles, que a gente está trabalhando argumentos, né? Então eles estão tendo contato com a leitura, eles estão começando a ter raciocínios críticos, né? E isso é muito importante. Habilidades socioemocionais, a gente está realizando, né, o estágio escolar lá com os adolescentes, e é incrível a forma com que eles estão tendo a capacidade crítica de racionalizar sobre os assuntos, inclusive sobre ter argumentos sobre discussão sobre a educação, né? Então, qual é o papel da educação? Como que está a educação no nosso município? Então, a gente está trabalhando neles um fortalecimento. Eu queria que a Melissa trouxesse um pouquinho também essa importância, né, desse projeto dentro disso, né? Então, o quão importante é fortalecer a educação também e trabalhar essas habilidades socioemocionais, tanto por meio da música, como por meio da literatura, como a Patrícia trouxe, a Aline trouxe. Perfeito. Conforme elas foram falando, né, eu fiquei pensando quantos benefícios, quantos ganhos psicológicos que essas crianças estão tendo, né, a partir do que vocês estão falando. Por mais que o foco de vocês, né, não seja diretamente a questão psicológica, mas acaba tendo, sem dúvida, consequências, né? Por quê? Eu vejo assim, achei incrível, né, isso que a Bruna falou e a Patrícia, essa questão de resgatar a questão do folclore, né? Mesmo a questão artística, né? Como a gente já tinha dito, né? Mas a arte é algo que remete à nossa sensibilidade e remete, eu imagino que assim remeta a eles a importância que eles têm no mundo. A fala de vocês me remeteu muito também à questão da identidade, né? A partir do momento que vocês estão tendo esse olhar tão cuidadoso, né? A partir do momento que vocês estão trabalhando com histórias, a partir do momento que vocês estão trabalhando com a música, com folclore, né, e tudo mais, isso vai fazer com que se resgate a identidade, de ver que eles são pessoas no mundo, que eles têm uma história e que às vezes ninguém tem esse olhar, né? E muitas vezes eles não têm a chance, né? Como a Patrícia falou, não vou falar de criança carente, né? Realmente, né? Mas são crianças que muitas vezes, adolescentes que são negligenciados, e não só às vezes nas famílias, mas negligenciados na sociedade. E vocês estão oferecendo esse olhar, esse resgate da identidade, esse resgate da autoestima, né? Essa questão de se pensar sobre a própria educação, de se pensar um olhar crítico em relação à vida. Vocês estão mostrando outros olhares, né? Que a vida não precisa ser essa. E aí isso me remeteu também muito à questão da resiliência, que a partir desses projetos vocês estão trabalhando a resiliência deles. E seria o quê, né, a resiliência? A gente sabe que eles estão expostos a uma série de fatores de risco,
né? Isso é fato. E muitos dos pais, a gente não tem controle, infelizmente, né? A questão financeira, né? Mas a questão cultural, a riqueza interior deles, vocês estão proporcionando isso, né? E isso são fatores de proteção, né? Fatores de proteção justamente para situações adversas que a vida vai proporcionar. Infelizmente, os fatores de risco estão aí, mas vocês estão proporcionando esses fatores de proteção. Então, por isso que é belíssimo e riquíssimo esse trabalho, né? Sabe, Melissa? Obrigada, Melissa. Vai trabalhar lá algum tema, eu sempre penso no fortalecimento do autoconhecimento e da autoestima deles. Não tem como não pensar em uma aula que não seja um fortalecimento para eles nesse sentido. O autoconhecimento deles saberem qual é o papel deles ali, que eles não podem ser um número na estatística, que todos eles podem ter uma chance dentro desse Brasil enorme que a gente vive hoje, como você diz, diferente da desigualdade social que infelizmente a gente vive, mas todos têm chance. E essa, como eu digo, a autoestima, porque eles às vezes não se reconhecem o que eles precisam reconhecer dentro deles. Então, e a arte da música com a Aline e com a literatura também traz um pouco da sensibilidade, que falta um pouco isso na escola. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade para a gente também ser sensível a fatos que dê empatia, como a Aline falou, compaixão ao próximo, porque são coisas que a gente tem que saber que a gente vive em grupo. Infelizmente, não tem um ser humano que vive sozinho. É o que eu sempre digo para eles. Então, a gente tenta fortalecer nesse sentido, para que eles, igual eu falo, são 28 crianças que moram próximo um do outro, e por que não ser amigos? E por que não se autoajudar? E por que não fortalecer aquele espaço que futuramente eu, Aline, a gente saia, e de repente eles possam ser um professor lá dentro do espaço, eles possam trazer alguma coisa de conhecimento para outra criança que esteja ali. Então, assim, eu fico muito feliz hoje de estar no espaço. Vejo que, graças a Deus, os projetos em si, não só o projeto da biblioteca, como o da arte-terapia, traz essa autoestima e, querendo ou não, esse fortalecimento e esperança para eles. Bacana, Patrícia. Você trouxe um pouco dos números, né, dos alunos inscritos. Muito bacana isso. No projeto da arte-terapia, a gente não está só no bairro aqui, né, no Vila Capa São José, não, muito pelo contrário. A gente está alcançando pessoas de outros bairros até mais distantes, né? Então, a gente deixa aqui o convite para quem quiser se inscrever no projeto. Hoje, no projeto Arte-terapia, a gente chegou a ter 22 inscritos. Hoje, a gente está assíduos, mais ou menos 15 mulheres participando, mas o projeto não é voltado apenas para mulheres, né? A gente trabalha vários temas ligados à emoção, a sentimentos, à qualidade de vida, e é muito bonito ver esse trabalho multidisciplinar, né? Então, assim como a arte-terapia trabalha o foco diretamente dentro da psicologia, é muito bonito ver como as teorias se completam. E esse é o trabalho da ciência, né? É o que enche os nossos olhos, né? A gente estudar tanta teoria e conseguir colocar isso tudo na prática, né? Não tem preço. E para completar, né, o projeto da biblioteca comunitária, além de estar proporcionando isso ao nosso município de Francisco Morato, hoje ele também é reconhecido por outros estados. Então, assim, a gente teve ponte com outras bibliotecas, inclusive acho que uma delas estão aqui na live assistindo a gente, de Goiás, e tem um rapaz que me procurou, então como que... Sim, ela está aqui online, até agradecendo ela, né, Patrícia? Está como Benjamin Neto, né? Biblioteca comunitária lá de Goiás, né? Está nos prestigiando aqui. E você sabe que um rapaz me procurou, também pedagogo, como a Aline, e o sonho dele é também montar uma biblioteca. Então, assim, num vilarejo de Paraíba. Então, assim, são coisas que, assim, a gente proporciona e a gente não sabe o horizonte de como isso vai se transformar na vida de outras pessoas. E a gente pensa, assim, é uma coisa tão pequena de um projeto que às vezes a gente pensa assim, é assistido dentro de uma comunidade. Não, não é assistido dentro de uma comunidade. Ele está sendo assistido por várias outras pessoas, por vários outros estados, que, de repente, também pode transformar outras crianças, outra vida de outras crianças, como vai acontecer lá na Paraíba, né, que ele já está montando a biblioteca dele, como acontece lá em Goiás, outras bibliotecas também que existem no Rio de Janeiro, dentro de São Paulo. Então, assim,
É um formato novo, é um formato que acho que as pessoas realmente têm que conhecer, e quem quiser realmente fazer parte desse currículo do voluntário, né? Inclusive, está se formando pedagogo, está estagiando educação física, história, qualquer tipo de disciplina da educação, de repente pode fazer o projeto de extensão lá na associação, né, o Jéssica? Sim, as portas estão abertas para receber e estruturar projetos, né? Tendo compromisso com base na luz aí da teoria, da ciência, para levar esse contato, né, para essas pessoas. Então, é muito bonito ver essa inspiração, né, dentro de outros estados. Estamos recebendo livros, né, de autores, né, Patrícia, de outros estados. Eles enviaram livros, e Francisco Morato ser referência dessa forma é vencer barreiras, né? Então, isso realmente traz muito orgulho. A gente recebeu livros do Ceará, inclusive 2 livros de um rapaz, que a gente futuramente vamos fazer uma live, eu, Aline, vocês, a gente vai falar um pouco sobre o livro dele com as crianças, que estão lendo. Qual é o tema do livro dele, Patrícia? Achavam que era um louco. É bem bacana, eu li o livro, inclusive eu não vou dar spoiler, tá, gente? Eu li o livro, deixa as crianças lerem, vai ficar lá na prateleira, vocês, quem quiser, pode ir lá retirar o livro, é bem bacana. O livro é envolvente, não termina no primeiro livro, tem um segundo livro e o terceiro que ele está finalizando agora, que aí termina. Ele falou que ele tem que juntar tudinho certinho para não deixar nenhum fio solto na história. É bem bacana a história. Então, assim, eu fico muito feliz porque ele partilhou, né, esse livro. Ele é jovem, então é interessante, que eu sempre falo para eles. A gente teve uma roda, né, Aline, inclusive, que a gente trouxe. A gente fez uma roda com ela tocando, com o Francisco, o Calibre, que escreve ponto também, que participou, a outra Aline. E a gente fez essa roda para mostrar para eles que todos eles podem ser o que eles querem. Se de repente um menino de 17 anos hoje fez essa escrita maravilhosa, outros, eles também podem se inspirar a ser, de repente, um autor de livro, de repente quiser ser um artista, um bailarino, indiferente. Eu sempre falo para eles, todos têm chance, só basta realmente acreditar e focar, né? Movimentar a transformação, né, Patrícia? Eu vou compartilhar um pouquinho agora. É claro que a gente queria mostrar isso presencialmente, né? Então, resumindo aqui um pouquinho para vocês, no projeto Arte Terapia, a gente trabalhou as emoções pela transformação da árvore, a árvore da vida, né? Então, foi uma forma de expressão. A gente está trabalhando agora com as mulheres, as pinturas em tecido. A Patrícia falou muito, né, sobre a natureza, sobre a música, sobre o multiculturalismo, folclore. Então, assim, foram vários temas trabalhados. Eu vou compartilhar um pouquinho, bem sucintamente, aí do que a gente teve de projetos trabalhados, tá? Algumas imagens só para mostrar como que o envolvimento aconteceu, né? Então, assim, embora seja um espaço ali tão pequeno, teve a tenda, né, que trabalhou ali, ajudou a gente na questão de espaço externo, mas olha como é bacana o envolvimento, né? Então, é o que a Patrícia falou, todos esses livros são livros de doações, são livros de pessoas que se comovem pela causa, né? E aqui, eles não estão no ambiente obrigatório, eles não vão ali obrigados a terem que estudar, não, eles estão pegando amor realmente, né? Pela leitura, pela escrita, pela música, e tudo isso só é possível por conta de iniciativas como essas, né? Então, eles vão tendo contato ali muito além da parte cognitiva, como a Bruna trouxe, né? Eles vão trabalhando outras competências, outras habilidades, né? A gente conseguiu, com o trabalho, né, com esse patrocínio da Lei Aldir Blanc, a trabalhar materiais com eles, né, até o uniforme, como vocês podem estar vendo aqui na imagem. É muito bacana, mesmo com a questão do Covid, a gente tem trabalhado toda a questão do distanciamento. Aqui é um pouquinho das meninas, né, começando a pintura em rosas. É muito bacana o movimento de superação, né, de cada uma trabalhar ali no teu tecido, de
de se expressar com a sua cor. A gente conseguiu também, com patrocínio, trabalhar aventais. Então, é muito bonito o resultado que a gente está colhendo disso tudo. Temos também, além de todas que participam, temos também a Aline, que é psicóloga, que participa do projeto também como uma forma de expressão. Então, a gente trabalhou crochê com elas, isso foi um movimento de superação, inclusive para mim, que elas também me desafiam, né, a estar me desenvolvendo. Então, é muito bacana, né? Esse aqui foi um pouquinho do que a gente teve ali de trabalho diretamente ligado com elas, com as crianças. Então, a gente gostaria de estar mostrando ali na espécie. Teve a Feira do Livro, que a gente conseguiu fazer dia 21/2 com todos os procedimentos, os protocolos, mas infelizmente essa a gente não pôde, né, fazer, e é claro, tem que tomar todo cuidado e prevenção. Agora eu vou passar a palavra para a Patrícia novamente, a Patrícia e a Bruna Lime, que trouxe aí algumas surpresas para a gente continuar nas nossas apresentações aqui. Eu só queria falar que, assim, a Aline teve um papel muito, muito importante lá, né, com esse lado musical, porque eu vi que, de repente, a arte da literatura, junto com a música, deu essa sensibilidade realmente para as crianças. Eles ficam empolgadíssimos, sempre quando a gente fala, a gente coloca, por exemplo, quando ela me apresentou, eu não conhecia particularmente o pássaro, né, Aline, do Irapuru, e aí até a gente procurou músicas em conjunto, eu comecei a pesquisar o trabalho, eu achei, assim, inovador o aspecto de trabalhar a natureza mesmo, o folclore, que eu já tinha colocado isso, que eu queria realmente trabalhar o folclore, e aí casou, né, Aline, da gente colocar a música O Pássaro e pensar, eu pensei no folclore em si, nas mulheres, no fortalecimento, porque a gente também viu aquele aspecto de mães solos, infelizmente, né, que quase todas são ali, né, praticamente, e a gente colocar a figura da mulher realmente no aspecto do lado do trabalho. Infelizmente, hoje era para fazer a nossa apresentação, a gente estava trabalhando para que ocorresse essa apresentação com as crianças, mas a gente está elaborando aí, né, Aline, para o dia 16 de abril, um projeto que vai ser online mesmo, infelizmente não vai ter como a gente fazer ao público lá, a gente ia fazer a apresentação para a comunidade, mas é um projeto em especial. A Aline está fazendo aulas com eles, terça, quarta, quinta e sexta online com as crianças, atendendo cada uma, né, com a flauta, que foi também, a gente adquiriu por conta da Lei Aldir Blanc também, né? Então, assim, a Aline pode falar um pouquinho também desse projeto que vai ser desenvolvido no dia 16, né, Aline? Então, quando a gente estava pensando nessa questão do folclore, a gente queria trabalhar as lendas e eu acabei me deparando com duas músicas. Uma que é uma catira, né, que é a Catira dos Pássaros, que fala do João de Barro, e a gente descobriu que tem uma lenda do sul do Brasil que fala, né, sobre esse pássaro, e do Irapuru, que tem inclusive uma música também. E essa música, ela foi gravada pelo Sérgio Reis também, teve outros grupos musicais. Então, a gente começa a perceber que dentro do folclore brasileiro, principalmente relacionado às matas, tem muita coisa boa, muita coisa bonita. E dentro dos alimentos nossos, a mandioca, o milho, o guaraná, que está muito relacionado à cultura indígena, também tem muitas lendas, né? E as crianças não conheciam. A maioria das crianças não conhece. Eu já trabalhei em outras escolas, elas também só passaram a conhecer a partir dessa proposta de juntar essas duas áreas, né? Que é essa área da cultura e das lendas, né? Que está relacionada um pouco à literatura, e puxei um pouco para a música. E aí eu descobri que já existe uma pesquisa, mas que é muito pouco divulgada. Então, as crianças começam a perceber, olha só, né, como não se fala apenas de um pássaro, mas de algo que alguém criou, alguém elaborou uma letra, elaborou uma melodia, para que se lembrassem, né, um pouco desse contexto diferenciado. Então, as crianças estão tendo aulas de canto também, a gente está na fase inicial da flauta, isso é uma coisa que vai ser ao longo do ano também, mas em específico para Aldir Blanc,
a gente está trabalhando a questão da escuta, a atenção, a concentração, a memória musical, a capacidade de execução. E também a gente está num desafio, quando os ensaios são online, por conta de uma certa diferença, né, com respeito às transmissões. Então, eles estão tendo que prestar muita atenção para ver se não atravessa a música, se vai um atrás, outro na frente. Então, eles estão começando a aprender essa parte musical do que estar em um grupo dentro desse novo contexto, que é o contexto das aulas online. É uma coisa muito nova para eles. A gente começa a perceber, nós, quando trabalhamos nesse contexto da educação não formal, a gente avalia o aluno dentro do percurso, daquilo que ele já vai fazendo, daquilo que ele vai expressando, porque isso é muito natural, né? Dentro da educação básica, isso existe também, que são as avaliações qualitativas, né? Então, a gente só pega essa questão dessa observação, de perceber esse percurso do aluno e qual é o feedback que ele retorna para a gente. Ele vai retornar com um comportamento melhor, vai desenvolver a resiliência, que é uma palavra tão conhecida, tão forte, tão utilizada nessa nossa etapa que nós estamos vivendo, né? Porque se você tem resiliência, você desenvolve outros mecanismos, que é a paciência, a tolerância, esse saber esperar, mas não ficar passivo. É buscar soluções, fazer um movimento para que se saia de uma situação, né, que esteja ali diante da pessoa, de uma forma inteligente, de uma forma possível, de uma forma que, inclusive, vai incentivar os outros, pela atitude. Então, esse trabalho da biblioteca, eu e a Patrícia, nós fazemos muitas rodas de conversas com as crianças, quando apresentamos algum conteúdo, de ter esse foco do coletivo, né, de você ter seu espaço de expressão, mas também, né, de pensar, puxa, será que essa palavra que eu estou usando, ela é adequada ou não, né? Eles mesmos começam a perceber, porque a gente não tem essa coisa do pai e da mãe que às vezes vai agir de uma forma agressiva, não, a gente a conversa, olho a olho, a gente percebe que conforme o tempo vai passando, eles vão aprimorando também o conhecimento, vão aprimorando as técnicas também. Então, é um trabalho excelente que vai crescendo ao longo do tempo. Eu queria finalizar aqui, Aline, antes de tudo, agradecendo você, lógico, sempre aí pela parceria, o Francisco que está aqui conosco hoje, a todas as mães também que nos dá o resguardo, aí fica assim, com eles, né, que a gente envolve. Eu acabei fazendo o grupo das mães, elas sempre estão ali, quando eu peço alguma coisa em conjunto para eles fazerem com elas estão me respondendo bem, graças a Deus. E também, finalizando, que assim, dentro de tudo isso que a gente está trabalhando lá no espaço, a gente fez aquela dinâmica que eu achei interessantíssima para fechar aqui, que foi o do espelho, né? Inclusive, depois a gente pode até, na apresentação, mostrar as fotos, o que foi divulgado, porque eles não se viam como a própria raça, né? Que eu diria etnia, né? A gente trabalhou isso com eles, então, assim, aquela raiz do índio, do negro, então, assim, foi muito interessante e está sendo enriquecedor, graças a Deus. E aí eu queria fechar também com uma poesia, né, Aline? Queria que você fizesse o fundo aí, se der para você fazer, porque hoje é o dia da poesia e nada como a gente não ter poesia dentro do que a gente está vivendo. Eu acho que a poesia hoje é o que nos aquece nossos corações diante do cenário, infelizmente, que a gente estamos vivendo. Eu digo que isso vai passar. Daqui a pouco a gente vai ter saraus lindos lá dentro do espaço. A gente vamos promover vários atos de leitura, atos de música. Então, assim, é um espaço realmente que vai, depois, quando passar esse cenário, infelizmente, a gente vai estar recebendo todo mundo lá, tá? E eu quero fechar com uma poesia que eu ouvi esses dias e ela me faz me lembrar muito isso, né? Infelizmente, esse cenário. Se você puder, Aline, posso começar? Vamos lá. É de Pedro Munhoz, tá? É curta. Tenho morrido muitas vezes.
fácil morrer. Patrícia, não está saindo a sua voz. Opa, tá me ouvindo? Agora sim. Vamos lá, então. Eu acho que com a flauta não está saindo a sua voz junto, está cobrindo. Vamos lá, então. Depois tá, vamos separa. 1, 2. Tenho morrido muitas vezes. Depois respiro fundo, lavo o rosto, sigo em frente. Não é fácil morrer. Difícil é renascer. Fingir-se de sol, cegar a luz, beber o mar. Detestável seria ter a covardia dos que me mataram. Eu sigo renascendo. Eles seguem covardes. Então, eu termino com essa poesia, no dia da poesia, para falar que nós todos não podemos nos acovardar diante desse cenário. Temos que acordar todos os dias, ser gratos por tudo que o universo nos dá e tentar ser racional e cuidar de nós e dos próximos, da nossa família, dos nossos amigos. Então, fica aí o meu agradecimento, a minha gratidão por todos vocês, tá bom? A gente agradece muito a todos que participaram, né? Faço das palavras da Patrícia minhas palavras também. É muito bonito conseguir ver aonde nós estamos chegando, né? E quando eu digo nós, não é nós como pessoas, é nós como time, é nós como equipe. É muito bonito essa união. E eu gostaria de agradecer aqui também a todos que nos ajudam, né? Então, a Patrícia, sabe, foi o nosso primeiro contato direto com o projeto, né? Então, a Melissa, lembro no começo, eu falei, Melissa, a gente tem que fazer um projeto, o que eu faço? Ela veio com toda ajuda, com todo carinho. Quantas noites a gente não foi até de madrugada, né, Patrícia? Estudando, encaminhando, a Aline também. E não foi só nós. Tem muitas pessoas que ficam por trás dos bastidores, né, nos ajudando. Então, eu gostaria de agradecer aqui a todos os familiares, né, dos membros e aos membros que nos apoiam, que nos ajudam. Né? Alguns ficam mais voltados a apoiar a infraestrutura, né? Mas todos estão ali presentes, né? Isso que é bonito de se ver. A gente tem também, eu gostaria aqui de agradecer ao contador Maurício, né, que nos deu uma força, uma luz assim imensa e está nos ajudando nesse projeto. A advogada, a doutora Vanessa Miciano, ela tem nos apoiado muito também, e assim como outros profissionais. Eu vou abrir aqui rapidinho, tem uma profissional escondida que falou, não abre minha câmera não, mas ela vai comigo até altas horas da madrugada. Ó, a arte do banner aqui muito bonita dela também. Então, a Alessandra, que está ali, ó, escondidinha, que nos ajuda nas ferramentas, que tem nos ajudado em divulgação de vídeos, né? Cidade Repórter em Morato, que está nos apoiando aí, que logo tem novidade por aí, vai sair um vídeo do nosso projeto. Então, a gente é muito grato a todo mundo que vem trabalhando essa corrente do bem, né? Porque sozinhos nós não conseguimos nada, sozinhos nós não somos capazes. Então, eu agradeço a todos, né, que têm nos apoiado nisso e nos apoiado nesse protagonismo tão bonito. Queria abrir agora para vocês, se vocês quiserem agradecer, e agradeço a todos que acompanharam firmemente aqui com a gente, a todas as pessoas de outros estados que estão aí tomando o projeto como inspiração, dizendo, estamos abertos para essas trocas. A internet agora, né, com essa questão da pandemia, ela abriu mais leques e a gente tem encontrado maiores possibilidades, né? Então, eu queria abrir agora para vocês e a gente fechar a nossa live e agradecer a todo mundo. Está sendo um projeto muito rico. Obrigada, Jéssica. Eu vou agradecer uma pessoa também que está aqui na nossa live, o Antônio, também, que sempre está por lá, né, Jéssica, acompanhando e divulgando também nesse canal dele, no Facebook e nas redes sociais. As fotos da Alessandra, que são lindas, né? Aqui ela, né? E ela fica sempre escondida. Engraçado, o fotógrafo nunca aparece, né, Patrícia? A gente fica só por trás, só. Um agradecimento também, a gente colocou a placa no espaço, né, Patrícia? E a gente conseguiu fazer os logos dos projetos. Então, a árvore, todos os nossos logos, né? Ao pessoal da Xprint, a Fran,
que tem nos ajudado muito, né, o pessoal aqui. Então, assim, são vários parceiros. Patrícia pode continuar, desculpa que eu lembrei para não esquecer de ninguém, né? Eu lembrando aqui, e todos os membros da associação realmente, né, aí tem o seu Jurandir, o Cássio, essas pessoas que ficam ali na retaguarda junto com a gente ali, quando a gente está realmente pegando fogo ali, que precisa, eles estão lá, no meio lá, apagando o incêndio e nos ajudando, tá? Eu fico grata, gratidão. Temos a Tânia também, né, que fez o jardim pra gente, aquele jardim magnífico, gente, que vocês vê nas fotos, é da floricultura da Tânia, ela, inclusive, fui lá ontem comprar algumas flores com ela, é uma pessoa de um coração imenso também, né, e tem nos apoiado nisso tudo, a Dani, que às vezes faz os bolos, a Jacinta ali, que está do lado da associação, sempre socorre a gente também, e a todos os professores, educadores, a todos que estão conosco, as mulheres dos projetos, as crianças, né, um agradecimento gigantesco. Viu? O meu fica gratidão. Obrigada, gente. Obrigada. Aline, Melissa, Alessandra, querem agradecer também? Eu quero agradecer e fazer uma observação, né? Projetos como esses nos dão força, nos ajudam a ter equilíbrio mental, emocional, até espiritual também, porque você lida com um valor, né? Que é o estender a mão para o irmão que também te ajuda a se levantar quando você cai. E isso me ajuda a acreditar nas coisas boas, porque a gente está na prática. Quando as pessoas estão muito tristes, muito fechadas em si mesmas, elas não conseguem ter uma perspectiva. Então, esse trabalho feito na associação, no espaço da biblioteca, é fundamental, porque ajuda a gente a mudar de perspectiva. Então, eu acredito num mundo muito positivo, da mesma forma, né, essa sincronia de pessoas, a Patrícia, você também, o Francisco, que eu conhecia há muitos anos atrás, a gente era adolescente, praticamente, quando a gente tocava, né, e de vez em quando a gente se trombava e fazia alguma coisa. E então, é fundamental essa soma de forças, porque nós vemos que a mídia está meio que forçando muito também a questão do pessimismo, né? A gente sabe a situação que nós estamos, mas se a gente não se mover, se a gente não se mexer, a gente não cresce. Então, vamos fazendo tudo conforme as nossas possibilidades, com muito respeito a nós, muito cuidado com o outro, né? Mas precisamos fazer algo, né? Que seja pequenas ações. E tem outras voluntárias também que participam e que eu guardo na memória o que elas disseram, que mudou a vida delas. Realmente muda. Tem uma gratidão muito grande. Obrigada mesmo. Eu gostaria também de agradecer o convite, né, para estar aqui hoje e dizer o quanto eu me sinto admirada, né? Eu acho que quanta admiração eu sinto por tudo que vocês estão fazendo, como a Bruna Aline falou, né? Vocês estão plantando sementes aí, né? E cuidando dessas sementes para um mundo melhor. Eu acho que é isso que a gente precisa hoje, né? Colocar nossos conhecimentos em prática e especialmente essa generosidade de vocês, que eu acho que é isso que une, né, todos nesse projeto. Vocês estão de parabéns e que vocês colham muitos frutos. Eu queria agradecer. Todo esse trabalho de vocês é magnífico. Eu não imaginava participar, né? Durante a pandemia, meu sonho sempre foi fazer um trabalho social, ajudar de alguma forma. Aí surgiu durante a pandemia, eu não ensaiava, estava trancada, estava trabalhando, e é magnífico, quero continuar ajudando sempre, pois o trabalho de vocês é muito lindo. Gratidão a todos, né? Então, tem também o Padre William, que nos ajuda muito, é um incentivador de projeto social aqui na cidade, e a gente fica encantada com os projetos dele, né? Então, a gente está agradecendo aqui ele também, e a todas as pessoas, municípios, vizinhos, todo mundo que tem atuado junto com a gente, e fechando aqui, né, com a mensagem de
Força a todos que estão passando por momentos difíceis com seus familiares nesse momento. A gente está vivendo um momento muito triste, infelizmente tem faltado até mesmo leitos, né? Então a gente deixa aqui as nossas condolências a todos os familiares e a todas as pessoas que perderam um ente querido, né? A gente se comove com isso e a gente espera que esse momento passe, né? Enquanto a gente vai encontrando desafios, a gente vai achando a nossa forma de ajudar o outro como humano, né? Tocando a alma humana uma do outro, né? Então a gente deixa as nossas condolências aí, nossos sentimentos a todos que perderam alguém nesse momento, a todos que estão passando por dificuldades, e a gente finaliza hoje com a frase, né, do Paulo Freire, que a educação não transforma o mundo, a educação transforma pessoas. E pessoas transformam o mundo. Somos frutos, né, muitos aqui dessa cidade, e a gente tem visto o quanto que essa união tem feito a diferença. Então, gratidão, pessoal, tenham um ótimo finalzinho de domingo, e até a próxima, novidades vão vir por aí, gente. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.